Vamos lá, gente. Nós estávamos vendo, a gente viu uma revisãozinha de concentração, diluição, porque dentro de diluição a gente usa a concentração, mol por litro, grama por litro, e aí a gente só estava vendo quando eu preciso fazer uma solução a partir de outra. Então, eu tenho uma de concentração maior, sempre vou querer uma de concentração menor, e aí envolve os volumes. Ok. Depois, começamos com lei dos gases. Então, vimos a lei fundamental dos gases e também a relação de um estado final e um estado inicial. E agora a gente vai entrar um pouquinho em estequiometria. Mas, para entrar em estequiometria, primeiro a gente tem que ter uns conceitos bem claros, de mol, átomo, molécula, para daí a gente conseguir fazer isso. Então, a aula de hoje eu vou mostrar esses conceitos básicos, ok? Então, vamos lá para a apresentaçãozinha. Algumas... peraí. Vou compartilhar a tela aqui com vocês. Zoom. Share screen. Vamos lá. Algumas definições importantes aí para a gente. Os átomos, como nós já sabemos, a gente viu lá no comecinho, quando a gente foi ver modelos atômicos, são uma das menores divisões da matéria, tá? Então, logo, é uma partícula muito pequena e é muito difícil de ser observada. A gente já viu isso. Para medir essas partículas, era utilizada uma unidade que a gente chama de unidade de massa atômica. Essa unidade era referenciada no tamanho do átomo de carbono. Lembra que a gente conversou isso também quando a gente falou de tabela periódica, que toda a tabela ali foi montada, a gente pensou nas massas a partir do átomo de carbono, tá? E era uma massa muito pequena, quase imperceptível nos cálculos. Então, vamos dar uma olhada aqui. Se a gente fosse trabalhar com a massa que foi determinada, vezes 10 a menos 23. Então, se eu for colocar todos os zeros aqui, olha o tamanho desse número. É um número muito pequeno. Então, a gente só tem que fazer algumas relações, né? Tudo a gente mede. Então, quando a gente fala de uma dúzia de ovos, uma dúzia de batatas, sei lá, 12. Uma dezena, 10. Uma centena, 100. Então, foi pensando nisso que a gente sempre consegue contar as coisas e ter essas relações, que fizeram algumas sugestões de unidades, de medidas, para que a quantidade de átomos fosse unitário, tá? Então, sem aqueles números quebrados, cheios de zero também. Criou-se, então, um múltiplo que tivesse uma referência significativa em unidade de massa, que a gente utiliza aqui, gramas. Então, pensando nisso, eles fizeram que o átomo de carbono ele foi dividido em 12 partes. Então, sempre passando em cima do átomo de carbono. Ele foi dividido em 12 partes, e a partir disso, eles pensaram no seguinte conceito. A massa de um átomo, que a gente chama de massa atômica, é um número que indica quantas vezes esse átomo é mais pesado do que uma partezinha do átomo de carbono, 1/12 do átomo de carbono. O número 12 vem aí da quantidade de prótons que existem no núcleo do átomo do carbono, tá? Então, criou-se a unidade de massa atômica, ou seja, tá? UMA. Então, aqui só para a gente ter uma exemplificação, o átomo de carbono, pensado aqui nesse círculo, dividido em 12 partes. Então, cada unidade, cada parte dessa, é uma unidade de massa atômica, tá? Então, a partir desse padrão, todos os outros átomos foram submetidos a essa medida de massa, usando essa referência de unidade de massa atômica. Tá? Então, aqui, como que eu vou saber a massa de uma molécula qualquer? Então, os átomos foram pensados em cima dessa relação, tá? O carbono tem 12 prótons, aí eles pensaram em dividir isso em 12 partes, cada unidade dessa a gente chamou de unidade de massa atômica. Na tabela periódica, cada elemento vocês têm um valor de massa definido ali. E aí, como que eu vou saber o valor de massa de uma molécula? Eu vou somar as massas dos elementos individuais que compõem essa molécula. Então, eu tenho aqui
carbono, ó, essa molécula da glicose, C6H12O6. Eu tenho, então, aqui que a massa molar dele, eu tenho átomos de carbono, 6 átomos de carbono. O átomo de carbono vale 12 unidades de massa atômica. Então, eu vou fazer 6 vezes 12. Na minha molécula, eu tenho 12 átomos de hidrogênio. Então, 12 vezes 1, que é o valor da unidade de massa atômica do hidrogênio. E 6 átomos de oxigênio. Então, vou fazer 6 vezes 16 unidades de massa atômica, que é o valor do oxigênio. Eu vou ter no total para essa molécula 180 unidades de massa atômica. Então, logo, a molécula de glicose ela é 180 vezes mais pesada do que uma parte do átomo de carbono, tá? Então, aqui está sempre fazendo essa relação de unidade de massa atômica. Mas o que eu quero que vocês consigam entender como a gente calcula a massa de uma molécula. É a partir da massa dos átomos que compõem essa molécula, tá? Então, lembra sempre lá do nosso início. Átomo e molécula. Molécula é uma junção de átomos. Então, como que eu calculo a massa dela? A partir da massa de todos os átomos que estão compondo essa molécula, ok? Então, como que a gente consegue relacionar a unidade de massa atômica com grama? Tá? Para relacionar a unidade de massa atômica, foi necessário que um cientista muito famoso, vocês vão ouvir agora o nome dele, o Avogadro, ele fizesse um experimento para descobrir uma propriedade da matéria que ele conseguiu relacionar para conseguir calcular essa massa. Ele trabalhou com gases, por isso que a gente entra com isso agora, a gente estava vendo gases, a gente entra com isso aqui, porque ele colocou diferentes gases na mesma pressão e temperatura dentro de um recipiente que tinha um volume definido. Lembra lá que os gases, eles ocupam todo o volume aonde você coloca eles. Então, se eu pegar uma certa quantidade de gás, colocar num recipiente pequeno, ele vai ocupar aquele recipiente. Se eu dobrar o tamanho daquele recipiente, ele também vai ocupar todo o volume, tá? Então, ele utilizou essa propriedade dos gases para conseguir fazer essa relação. O resultado foi que quando ele colocava a mesma quantidade de substâncias diferentes, o volume que era obtido era sempre o mesmo, tá? Então entrou aquilo. O gás ele sempre vai se expandir e ocupar todo o volume que ele pode ocupar. Então não importa se era o gás hidrogênio, o gás oxigênio, o CO2, o que fosse, ele colocava a mesma quantidade de gás, o mesmo volume e esse gás ocupava todo esse espaço. Então, como que ele explicava essa propriedade da matéria? O fato é que, com essa descoberta, muita coisa mudou na química. Ele criou aí uma nova grandeza química. Ele começou a fazer algumas relações, tá? Quando o gás hidrogênio reage com o gás oxigênio para produzir água, ele sempre reage na mesma proporção, tá? De modo que a quantidade de hidrogênio que se relaciona com o oxigênio é devido às ligações que o átomo faz um com o outro, tá? Então, não importa aí as quantidades, ele vai ter essas ligações estabelecidas. Então, ele foi o primeiro que observou que as ligações poderiam acontecer entre os átomos, utilizando gases. Esse tipo de observação foi feito por Avogadro e quebrou os conceitos da época, que acreditavam que todas as substâncias eram formadas apenas por um átomo. Tá? Então, a gente tinha lá gás oxigênio, O2, gás hidrogênio, H2. Eles sempre pensavam que todas as substâncias eram compostas apenas pelos mesmos átomos, mas não. O Avogadro viu que tem ligação entre átomos diferentes, formando as moléculas, tá? E aí ele levantou uma hipótese. Volumes iguais de gases quaisquer, quando medidos na mesma pressão e temperatura, encerram o mesmo número de moléculas, tá? Ou seja, se a gente medir um determinado volume de um recipiente e ele for cheio de oxigênio, então a quantidade de moléculas de oxigênio será a mesma se ele for cheia de hidrogênio. Para decidir sobre essa quantidade, é preciso saber o que outros grandes cientistas contribuíram aí, tá? O Lavoisier, ele falou, lembra quando a gente estudou Lavoisier? A massa total de um sistema fechado não varia, qualquer que seja a reação química que vai acontecer lá dentro, tá? Então,
a massa que você colocou inicialmente, lembra? A gente colocou 2 elementos, 2 substâncias para reagir. Então, essas substâncias têm uma massa. Depois da reação acontecer, a massa inicial é igual à massa final. A gente não tem perda nenhuma. Por isso que ele ainda fala num sistema fechado. Mesmo que eu esteja trabalhando só com gases, eu não vou perder nada, porque está um sistema fechado. Tudo que estava lá inicialmente reagiu e eu vou ter a mesma quantidade no final. O Proust, lembra lá também do Proust. Uma determinada substância qualquer, que seja a sua origem, sempre será formada pelos mesmos elementos químicos combinados na mesma proporção e massa. Então, tudo que eu trabalhei ali no início, eu tenho de reagente, no final eu vou ter produtos com a mesma proporção de massa, em cima do que o Lavoisier falou, sempre usando os mesmos elementos. Não aparece elemento do nada, não some elemento do nada. Sempre esses elementos vão se combinar numa proporção definida, tá? E aí, vamos pensar então, ó, Avogadro conseguiu, utilizando gases, falar sobre ligação entre átomos diferentes para formar substâncias. Usando a lei do Lavoisier, que nada se perde ali dentro de um sistema fechado, e a lei de Proust das proporções definidas. Então, a gente viu os grandes feitos aí, e aí a gente vai entrar agora um pouquinho o que é o conceito de mol. Considerando, então, esses conceitos introdutórios que nós vimos, podemos afirmar aí que mol é a quantidade de matéria de um sistema que contém a mesma quantidade de átomos ou moléculas que existem na fração de massa aí do carbono. Então, mol, eu já tinha comentado com vocês, é a quantidade de matéria, tá? E aí a gente consegue conseguir fazer relações entre moléculas, entre átomos, a partir do que é mol, tá? A gente vai ver isso um pouquinho melhor daqui a pouco. Então, o Avogadro aí, ele fez um ensaio que provou que a quantidade de 12 gramas de carbono continham 6,02 vezes 10 a 23 átomos de carbono. Esse número aqui a gente sempre fala que é a constante de Avogadro. Avaliando outros átomos, foram medidos em comparação ao átomo de carbono, para se expandir essa medida para todos os outros. Então, a quantidade de átomos equivalente à quantidade que se tem em 12 gramas de um átomo de carbono, a gente chama de mol. A gente vai ver com mais calma isso daqui. Então, ó, a gente pode fazer essas relações. 1 mol de moléculas, X aí, moléculas de água, de carbono, de CO2, o que seja. Eu tenho aqui 1 mol de moléculas, é 6,0 ou 6,0 é 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. 1 mol de átomos, quando eu estou falando de átomos, eu quero falar, eu tenho 1 mol de átomo. Quanto é isso em quantidade? 6,02 vezes 10 a 23 átomos. 1 mol de elétrons. Então, quanto é a quantidade de matéria desse 1 mol de elétrons? 6,02 vezes 10 a 23 elétrons. 1 mol de íons. 6,02 vezes 10 a 23 íons. 1 mol de lápis. Tenho 6,02 vezes 10 a 23 lápis. Eu consigo, então, transformar mol em um número, tá? Então, é isso que a gente está vendo aqui, relações entre número de mol e quantidades, tá? Então, é como se eu estivesse falando, eu tenho ali uma dúzia de ovos, são 12 ovos. Tenho uma dezena de ovos, eu tenho 10 ovos. Então, eu consigo falar, quando eu tenho um mol de moléculas, eu tenho esse número, 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. Isso vai servir para a gente fazer relações lá na frente, tá bom? Então, vocês vão encontrar alguns exercícios aí explicitando 6,02 vezes 10 a 23, ou só 6 vezes 10 a 23. Não vai ter tanta diferença na hora que a gente fizer as contas, tá? E aí, eu sei que são bastante coisas, a gente vai conseguir ver isso mais claramente quando a gente começar com o exercício, mas a ideia é, eu quero que vocês saibam o que é mol, é quantidade de matéria, tá? Então, 1 mol, eu estou trabalhando com uma quantidade de uma certa matéria. Então, sempre põe na cabeça, mol, quantidade de matéria. E aí, como eu consigo relacionar mol com valores específicos, tá? Quando eu falo 1 mol de água, eu tenho
6,02 vezes 10 a 23 moléculas de água. 6,02 vezes 10 a 23 átomos de oxigênio. E então, isso eu vou conseguir fazer relações. Mas antes da gente fazer as relações, para trabalhar com cálculo estequiométrico, vamos calcular massa molar. Tem que aprender a fazer isso também. Então, a gente viu esses conceitos que eles vão ser retomados na próxima aula, quando a gente trabalhar realmente com cálculo estequiométrico. Mas agora, a gente vai ter que focar aqui em como calcular massa molar. Depois a gente volta, tá? Então, não se preocupa se ficou confuso esse início. Depois a gente vai voltar nesses conceitos. Agora, vamos focar aqui em massa molar. Massa molar, a gente já viu, ou massa molecular. A gente já viu que é a massa. Cada átomo tem a sua massa, que é a unidade de massa atômica, ou baseada no que a gente viu em cima do carbono. Então, o carbono serviu de modelo e os outros foram calculados da mesma forma do que foi pensado o carbono. Então, por exemplo, o ferro. A gente olha lá na tabela periódica. A massa atômica do ferro é 55,85 unidades de massa atômica. Então, portanto, a massa molar do ferro, porque o ferro sozinho, o átomo de ferro tem esse valor. Agora que eu estou pensando numa molécula. A massa molecular desse ferro é também 55,85. Só que agora eu estou falando em gramas por mol. Na unidade, na natureza aqui, o oxigênio, ele é um composto O2. Então, a gente está respirando gás oxigênio. A massa molar, ou a massa molecular, posso usar esses dois termos, do gás oxigênio é 2 vezes a massa molar do átomo de oxigênio. Então, o átomo de oxigênio, ele vale 16 gramas por mol, tá? Então, qual é a massa molar da molécula aí de O2? Eu tenho 2 vezes o oxigênio, então 16, que é o valor de um átomo, 2 vezes 32 gramas por mol de oxigênio, beleza? No gás oxigênio. Vamos ver aqui, ó, calculando massa molar. A massa molar de uma substância é a soma das massas molares de cada um dos seus elementos. Então, qual é a massa molar do nitrato de magnésio, por exemplo? Eu tenho Mg, NO3, 2, tá? Isso aqui é a massa, isso aqui é a molécula de nitrato de magnésio. A soma das massas atômicas a gente vai calcular para conseguir encontrar a massa molar do nitrato de magnésio. Então, eu tenho aqui, ó, magnésio. Tá. O magnésio vale 24,31. Tá aqui. Aqui eu tenho, ó, esse 2. Esse 2 está multiplicando o nitrogênio, está multiplicando o oxigênio. Tá? Nitrogênio, eu só tenho 1 aqui. Então, vai ser 2 átomos de nitrogênio. Então, eu fiz aqui 2 vezes 14,01. Depende da tabela periódica, vai estar arredondado só 14. Depende da tabela periódica, eu vou ter esses números quebrados aqui, tá? Então, nesse caso, ele tinha esses números, mas dependendo da nossa tabela. Aí, o que eu fiz aqui? Eu fiz 2 vezes 14, beleza? E eu também tenho quantos oxigênios aqui? 3. Então, eu podia fazer 2 vezes 3, 6, e multiplicar 6 vezes o valor do oxigênio. Ou fazer como ele fez aqui, ó. Ele pegou tudo que estava dentro desses parênteses. 14 mais 3 oxigênios, que vale 16 cada um. E aí, ele fez essa soma e multiplicou por 2. Dá na mesma. Vocês veem a sistemática que vocês preferem. Então, eu vou ter aqui o valor do magnésio, o valor de tudo que está aqui dentro do parênteses, vezes 2. Somando isso daqui, eu tenho 148,33 unidades de massa atômica. Então, a massa molar do magnésio, no nitrato de magnésio, é 148,33 gramas por mol. Então, quando eu estou falando só dos átomos, eu falo de unidade de massa atômica. A hora que eu relaciono
com quantidade, pensando em grama, eu vou falar grama por mol, mas é o mesmo valor, tá? Tudo vai ficar mais claro no exercício, fiquem tranquilos. Então vamos lá. Exercício. Determine o número de moléculas existentes em 160 gramas de hidróxido de sódio. Primeiro, para a gente conseguir resolver isso, esse tipo de exercício a gente vai trabalhar na próxima aula, mas eu quero mostrar como a gente precisa saber calcular massa molar. Então, para resolver esse tipo de exercício, primeiro eu preciso calcular a massa da molécula. Então, a massa do hidróxido de sódio é massa do hidrogênio, vale 1. Eu tenho quantos? Só um hidrogênio. Então, eu vou ter 1 grama por mol de hidrogênio dentro da molécula de NaOH. Oxigênio, ele vale 16. Vezes quantos? 1. Então, eu tenho 16 gramas por mol de moléculas de NaOH de oxigênio. Sódio, vale 23 na tabela periódica. Vocês vão olhar lá, a massa, 23. Quantos sódios eu tenho? Um só. Então, 23 gramas de sódio por mol de moléculas de NaOH. Então, a minha fórmula inteira é, eu vou somar 23 com 16 com mais 1. Eu vou ter o valor de 40. Então, eu vou utilizar essa massa e vou relacionar com o número de moléculas. E eu vou usar a massa que ele está me pedindo, 160, para saber quantas moléculas eu tenho ali dentro. Então, 6,02 vezes 10 a 23 moléculas, eu tenho 40 gramas. 160, eu tenho quanto? Eu vou encontrar aqui. Não se preocupe ainda com essa relação, tá? Primeiro, com essa relaçãozinha aqui. Primeiro, se preocupem em saber calcular a massa molar. Depois, na próxima, eu vou voltar com esses exercícios quando tiver mais claro pra gente como calcular a massa molar, para daí a gente fazer os cálculos estequiométricos, tá bom? Então, por enquanto, vamos focar nisso. No Moodle tem exercícios de como calcular massa molar. Depois, na próxima aula, volto no que é átomo, molécula, mol, e aí a gente vai fazer essas relações com a massa molar e todas essas outras relações de contagem aí, tá bom? Que aí a gente vai entrar especificamente no cálculo estequiométrico. Belezinha? Não se assustem agora, vamos tentar fazer o exercício de cálculo de massa molar, certo? Vou parar aqui. Então, muitos conceitos, não fiquem assustados. Vamos primeiro calcular massa molar, depois a gente começa a fazer essas relações estequiométricas. Só quis introduzir para vocês esses conceitos agora para saber por que a gente está fazendo isso, ok? E tudo isso veio a partir da utilização de gases, por isso que esse assunto vem logo após o que a gente já estava vendo. Belezinha? Vou parar aqui, tá?